O que me ocorre agora foi um momento bastante, um divisor de águas para mim. Foi um momento que eu vivenciei já faz 6 meses, estou vivenciando ainda, de 7 meses praticamente, que foi quando a minha mãe, eu sou filho único, e a minha mãe começou a sofrer de demência. E assim, e ela morava, então já estão percebendo que o tempo está no passado, né? Ela morava comigo, e assim, eu cuidava, trabalhava aqui, né, fazendo os meus atendimentos e tendo que cuidar da minha mãe. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que determinadas atividades, elas acabavam ficando comprometidas e assim a angústia, a preocupação que me dava, porque, por exemplo, eu começava a sentir o cheiro do gás do fogão, né? O fato dela começar a fazer as necessidades dela na varanda que nós temos aqui, porque ela já não encontrava mais o banheiro. Assim, foram momentos que eu fui assistindo e aquilo foi me dando um desespero muito grande, até que, de repente, algumas pessoas começaram a me dizer: Mozart, está na hora de você contratar uma cuidadora. E eu trouxe uma cuidadora. Na verdade, eu tentei, né? E aquilo foi mudando a minha cabeça a hora que eu vi que eu tinha que levar a minha mãe para uma condição um pouco diferente. Foi quando eu a coloquei numa casa de repouso. Mas eu quero dizer que o meu processo de mudança, de entendimento da situação, porque eu tinha certeza que eu estava apunhalando a pessoa que cuidou de mim e que criou os meus filhos. A minha mãe, por acaso, criou os meus 3 filhos, e ela foi, assim, uma heroína na minha vida, né? Uma mulher de muito trabalho, de muita consistência, de muito valor, de todos os valores que hoje eu tenho como fundamentais. Eu tenho certeza que boa parte deles foram construídos pela minha mãe. E assim, o sentimento de traição que eu tinha, né, de deixá-la lá, o primeiro momento que eu deixei minha mãe, eu chorei feito criança, né? Porque eu falei: meu pai, como é que eu estou fazendo isso com essa pessoa? E algumas amigas minhas, algumas amigas me disseram: você está fazendo o melhor. Porque, de fato, dadas as circunstâncias que você tem e que estão, este é o melhor. Mas eu não conseguia conceber isso como melhor, né? Eu tinha certeza que eu estava apunhalando alguém pelas costas. Então, esta construção, esta mudança, então existem mudanças que são feitas de uma vez só, como eu comentei no começo, mas essa mudança, ela foi construída aos poucos, essa percepção de que eu continuo fazendo o melhor, mesmo que isso não seja, na minha interpretação, o melhor, mas é o melhor, não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso, que eu comecei a construir isso. Então, para mim, eu diria para você, há algumas pessoas que foram norteadoras deste movimento, algumas pessoas que foram significativas para mim, algumas pessoas que me orientaram, que me disseram isso, né? E que me mostraram que isso, a minha percepção estava equivocada, que a minha percepção poderia ser ressignificada, que eu poderia ter uma outra forma de ver isso, que poderia ter um outro jeito de cuidar dela, que também seria tão bom quanto. Então, assim, como eu tenho uma característica muito de protetor, né? Assim, eu gosto de cuidar de todos os que estão na minha volta, eu procuro cuidar, zelar, essa coisa toda. Eu comecei a construir, eu comecei a mudar o meu pensamento em relação a essa questão. E para mim, então, eu diria para você que hoje, se você me permitir, eu vou ocultar os nomes para não ter também a probabilidade de esquecer algum. Então, eu diria para você que 3 pessoas provavelmente são muito importantes, foram muito importantes para mim, a fala delas, que me conseguiram concretizar e conseguiram fazer com que eu ficasse pelo menos mais tranquilo em relação a essa mudança. Então, esse foi um processo mais lento, ele demorou um pouco mais, foi um processo que está sendo construído, e hoje ela está extremamente confortável na casa, hoje ela está absolutamente sendo muito bem cuidada 24 horas, 7 dias por semana, está tendo um cuidado que eu acabo sendo até um pouquinho, você fica até um pouquinho enciumado, sei lá se o termo é desse, né? Você fala: ela está engordando, comigo ela estava magrinha, então ela está engordando, está feliz, né? Então eu fico muito satisfeito com isso.
né? Mas eu digo para vocês que pelo menos umas 3 noites aqui eu chorava sozinho, falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo, né? Que carrasco que eu estou sendo, né? Mas hoje não, hoje eu consigo entender que foi o melhor que eu fiz, né? Então, foi uma construção mais compassada.